gente não ter que ficar, né, pô, a gente colocou, a gente está fazendo teste com uma oportunidade, mas geralmente, né, os vendedores ou pré-vendedores têm diversas oportunidades no pipe, então, para a gente não ter que ficar abrindo 1.500 abas no navegador, ou ter que ficar entrando lead por lead, que o Hamper Pipeline tem essa aba de tarefas que então aqui, e aí eu vou ser até sincero com vocês, pessoal, essa aba de tarefas é o que eu chamo que é a minha aba de trabalho no dia a dia, tipo, é a aba que eu fico com ela aberta durante todo o dia, porque ela ajuda muito para ganhar a produtividade. Então, primeiro, vamos dar um passo atrás aqui, mostrar para vocês que essa aba de tarefas ela é ajustável, ela é personalizável. Então, o Gabs vai abrir ali onde a gente ajusta as colunas que vai mostrar nessa aba, né? Então, a gente escolhe ali as colunas que a gente quer ter naquela parte, a gente pode tirar uma, colocar, mudar ela de ordem, pode personalizar à vontade aí, a maneira que vocês preferirem for ajudar no dia a dia. Aí a gente dá o salvar lá embaixo, que já fica então do jeito que a gente mais prefere, né? Cada um tem seu gosto. Mas então, vamos lá, falar o que que dá para fazer nessa aba de tarefa, então, e como que a gente ganha produtividade nessa aba de tarefa. Primeiro que a gente consegue ter uma visualização rápida de uma sinalização de tarefas atrasadas. Então, vocês estão vendo que tem algumas tarefas que estão em vermelhinho. Todas as tarefas que estiverem em vermelho, significa que elas estão atrasadas. E as tarefas que estão azul, elas ainda não passaram o tempo, o horário, né? Então, o dia e a hora que a gente definiu para concluí-las. Estou aqui, pô, beleza, eu vi que tem algumas tarefas atrasadas aqui. Ah, tem uma aqui que é só, pô, fazer uma ligação. Eu pego, faço a ligação para o cara e eu consigo, já nessa tela, dar o concluído nela. Então, eu consigo apertar e pronto, a tarefa já está concluída, já fiz ela. E dessa maneira a gente vai seguindo o fluxo do dia. A gente também, caso, pô, eu quero fazer uma tarefa e eu preciso, não tô lembrando, tipo, muito bem, assim, de cabeça, eu preciso ter algumas informações da empresa, eu consigo clicar na setinha do lado ali do nome da empresa para ver as informações da empresa, né? Então, por exemplo, se a minha tarefa é ligação, mas, putz, eu não tô com o número do cara fácil aqui, então eu ligo, já tenho o contato dele, já consigo selecionar para fazer a ligação, mandar o WhatsApp, que seja, ou mandar o e-mail, então aqui fica as informações do nosso primeiro contato nessa empresa. Pô, eu preciso mais ainda de informações. Beleza, eu peguei o número do cara, mas por algum motivo eu esqueci qual foi a última vez que a gente se falou, o que a gente falou. Eu consigo ter uma visualização rápida, então, do histórico dessa oportunidade. Eu percebo, tipo assim, galera, a gente não saiu da tela ainda. A gente ainda está na tela de tarefas, mas a gente tem essa visualização micro da oportunidade, que a gente consegue ver os eventos ocorridos, eu consigo ver também o histórico de tarefas, né? Então, pô, se eu tenho essa tarefa hoje que é ligar para fazer um follow-up, mas fazer um follow-up do quê? Então, eu consigo olhar também esse histórico e ter toda essa análise aqui para ajudar a gente ser mais assertivo nos contatos e nos follow-ups. Então, além dessas informações da empresa, a gente consegue aí passar um pouco mais, tipo assim, para organização, né? Então, ganho de produtividade de organização. Uma coisa que eu faço muito, principalmente, pô, voltou da semana que tem feriado ou algum tempo que você ficou mais afastado, você consegue, com um clique, ver o que você tem de tarefa atrasada. Então, beleza, por mais que aqui a gente tenha, né, tá coloridinho e tudo mais, mas se eu quero ver só as atrasadas, então, o Gabs clicou ali no filtro ali em cima, só as atrasadas aí que eu já consigo ver o que tarefa talvez que eu marquei pro feriado e acabei não percebendo, ou que eu tive algum imprevisto pela manhã e eu cheguei à tarde no escritório, eu quero ver o que eu tinha que ter realizado na manhã para eu colocar o fluxo do meu dia novamente nos trilhos. Então eu consigo fazer esse filtro pelas tarefas atrasadas, eu consigo, uma coisa que eu faço muito, né? Liguei o computador, abro a tela de tarefas, clico no filtro hoje. Então eu me organizo, pô, o que eu tenho de tarefa hoje para fazer, vou me organizando para eu já me preparar para como vai ser o dia. Chegou no final do dia, bati todas as minhas tarefas, pô, dou um cliquezinho no amanhã, deixa eu me preparar para amanhã. Às vezes eu tenho uma tarefa um pouco mais, uma reunião agendada um pouco mais cedo, então eu preciso chegar mais cedo no escritório, ou se é uma visita externa para times que tem field sale aí, se preparar. Então, organizar também, né, além de se organizar do que passou, se organizar também para o que está por vir, é bastante importante. Aí, esses filtros de tempo, a gente tem os filtros mais avançados, né? Então a gente consegue também filtrar
ali no horário, pô, se eu quero ver como que tá do meu próximo mês, como que tá a minha próxima semana. Então, eu tenho uma grande variedade de filtros disponíveis para essa questão de organização da rotina, né? Tanto de hoje, quanto de amanhã, quanto da próxima semana, por aí vai. E falando de filtros, né, e como eles podem ajudar na produtividade, um filtro que eu gosto muito é o do filtro ali do tipo de tarefa, porque ele me ajuda a priorizar minhas tarefas mais importantes. Então, por exemplo, eu chego e eu aperto. Hoje, na verdade, eu chego e aperto o que eu tenho de reunião para eu ver, então, quais que são as minhas reuniões do dia. E aí eu consigo me organizar, aí eu vejo, pô, tem uma reunião pela manhã, tem reunião pela tarde, então eu me preparo um pouco melhor. Se eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer muito também, olhar se tem alguma oportunidade que está aguardando uma proposta minha, né? Então, assim, na verdade, todos os filtros, todos os tipos de tarefa, eles são filtráveis, digamos assim. Então, é o que vocês acharem mais prioritário de organizar o dia, né? Então, cada um, novamente, né? Cada um tem o seu próprio estilo, o seu próprio gosto. Então, você consegue vir e fazer os filtros para ir se organizando e priorizando as tarefas que você não quer deixar atrasada, não quer deixar passar, ou até entre as atrasadas, né? Pô, eu tenho diversas tarefas atrasadas, então eu quero ter um senso de prioridade. Ele voltei do feriado, tô lá com 15 tasks atrasadas. Pô, eu quero ter um fluxo de prioridade. Primeiro eu vou ver o que era ligação, depois o que era e-mail, e por último eu vou mandar os WhatsApps. Então, dessa maneira que esse filtro de tipo de tarefas pode nos ajudar muito na produtividade, em priorizar e ter essa sequência de rotina baseada nas tarefas mais urgentes e mais importantes. E, além disso, né, falando de importante, caso você tenha alguma oportunidade no seu pipe, alguma negociação muito importante, nos filtros, você consegue fazer esse acompanhamento de perto. Então, nas oportunidades, você consegue buscar o nome da empresa que você está negociando, ou das empresas que você tem no seu pipeline, caso você queira acompanhar as tarefas dela em específico, para ver como que foi o histórico dessas tarefas, se tem alguma em aberto. Então, acompanhar algumas negociações mais chaves de uma maneira mais próxima, digamos assim. Então, aqui é um pouco do que a gente consegue fazer como vendedor ou como time de pré-vendas também. Né? O pessoal que está ali na rotina usando o pipeline para se organizar, para a gente ter um pouco mais de eficiência na rotina, né? Então, aqui a gente consegue ganhar muita produtividade. E falando um pouco do lado da gestão, né? Então, como que os gestores também conseguem usar essa aba de tarefas? Eles conseguem fazer justamente esse acompanhamento do time. Então, por exemplo, se eu quero filtrar como que está o ritmo de cada vendedor, eu consigo organizar pelo responsável da tarefa. Então, eu consigo ver, pô, o fulaninho aqui tá como é que está o histórico dele de tarefas, como é que está a história que está do nosso exemplo, né, do Raí. Pô, como é que está a história de tarefas do Raí, como é que ele está essa semana, se ele está muito ocupado, se tem muitas reuniões. Pô, consigo ver também, cara, será que o Raí está deixando muita tarefa em aberta, muita tarefa atrasada? Então, fazendo esse filtro pelos responsáveis, eles conseguem ter uma gestão mais próximo do seu time, quem sabe até para ajudar, para dar alguns pontos. Pô, vi que você vai ter uma reunião hoje com fulano de tal, conheço o cara lá, dar algumas dicas. Então, vocês conseguem ter essa visão mais pessoal e mais próxima com o seu time. Também, nesse passo, né, ver a quantidade de tarefas criadas em um determinado período, aí para ver como que está a produtividade do time, até para comparar e visando também performance, né? Então, pô, como que o meu time está essa semana ou de determinado período, por exemplo? Eu consigo ver a quantidade de tarefas que eles criaram e ver também se as tarefas foram concluídas ou não, né? Mas aí é importante para a gente saber, principalmente, como que está o ritmo do nosso time. Então aqui a gente consegue medir como que está o ritmo do comercial, como é que o quanto o pessoal está fazendo muita reunião, se as reuniões que eles estão fazendo estão dando resultado, né? Como é que tipo, essas tarefas tem de mandar proposta, tem de emitir boleto, ou o pessoal ainda está correndo atrás fazendo follow-up, então você tem até mais previsibilidade também de como que está o ritmo do comercial. E, além disso, também ver as tarefas, além da questão aberta, ver também só as que estão concluídas, né? Então, a gente tem
a capacidade de filtro, de ver, pô, se eu quero ver as tarefas que ainda não foram concluídas, ou se eu quero ver as tarefas que foram concluídas, para ver justamente, né, novamente, medir o ritmo e o andamento de como que está a equipe, e até se você pode ajudar ou cobrar eles de alguma coisa. Então, são algumas possibilidades. Então, a gente vê que a aba de tarefas, né, por mais que a priori a gente pense, putz, a aba de tarefa é para quem se organiza suas tarefas ali no pipeline, então, logicamente, a gente já pensa, quem vai usar é só vendedores ou pré-vendas. Mas não, a gente vê aqui também uma série de coisas que dá para gestão, né, para os usuários gestores, que o Gabi comentou que a gente tem a possibilidade aqui no pipeline, e também se organizar o seu time, ver como que está o ritmo, fazer acompanhamentos caso preciso for. Então, é uma aba que ela serve para os dois lados, né? É uma aba que ela é produtiva e traz produtividade para os dois lados. Porque, novamente, né, é uma visualização muito mais rápida do que você ficar abrindo 1.500 abas de pipeline ali até infinitamente para você ter acompanhamento. Então, imagina o seguinte, pessoal, tipo, todas as tarefas que a gente está vendo, se cada uma delas fosse uma abinha lá em cima do navegador, pô, né, haja navegador que aguente, né? Então, aqui a gente traz uma visão muito mais rápida, mais limpa e muito mais dinâmica também, e como a gente mostrou antes, né, com algumas possibilidades de ação sem sair dessa tela, né? Então, é uma tela muito completa e por isso que eu digo que é a minha tela de trabalho. Eu trabalho aí, é a minha tela onde eu passo o dia me organizando, priorizando tarefas, fazendo tarefas, só saio daí quando eu tenho que fazer reuniões, depois eu volto para ir já. Então, é a tela que passa majoritariamente o tempo aberto no meu notebook.